Fala filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o guia politicamente incorreto da América Latina, sobre a história da América Latina, por um outro viés, que não um viés convencional, de Leandro Narnock e Duda Teixeira. Outro traço do comunismo que passa perto dos Incas é a prática de mudar a história. Em Cuba, na China do século XXI, na União Soviética de Stalin, qualquer governo comunista do século XX, o passado foi mercadoria política a ser alterada sem hesitação. O exemplo mais acabado desse comportamento são as fotografias históricas alteradas pelos censores de Stalin. Entre muitas outras, a famosa foto de um discurso de Lenin em 1920 teve a imagem de Leon Trotsky, inimigo de Stalin, retirada e trocada por um fundo negro. Os Incas iam além, pois, como afirmam os historiadores franceses Serge Gruzinski e Carmen Bernard, eles não faziam distinção entre o mito e a narrativa histórica. Um tipo especial de profissionais, os amaltas, espécie de filósofos oradores, se encarregava de manipular a história do soberano, criando para ele um passado cheio de proezas e conquistas e de fazer circular histórias constrangedoras sobre seus adversários. Isso também acontecia no Antigo Testamento e também aconteceu até com Jesus Cristo, né? A criação de histórias lendárias acerca daquela figura que tinha sido muito importante e daí construindo o mito de Jesus, a figura de Jesus. As sagas criadas pelos amaltas eram declamadas em público aos caciques, aos oficiais e aos cidadãos comuns. Esse estranho nome, Inca, embaralhou os espanhóis interessados em recompor a história pré-hispânica dos Andes. Os descendentes de cada família indígena, quando entrevistados, reproduziam versões que favoreciam seu próprio ancestral. Por costumes como esse, o escritor Mário Vargas Llosa comparou os Incas às piores ditaduras do século XX. 5 séculos antes da grande enciclopédia soviética e do romance 1984 do George Orwell, os Incas praticaram a manipulação do passado em função das necessidades políticas do presente. Os Incas chamavam seu império de Tawantinsuyo, o reino dos quatro cantos. O Collasuyo era a parte oeste deste território, mais ou menos onde fica hoje a Bolívia. Apesar desse passado sombrio, o saudosismo de tempos pré-hispânicos impera nos Andes, principalmente na Bolívia. Nas praças de La Paz, nas ruas de Cochabamba, descendentes de índios chegam a pregar o retorno de Collasuyo. O mesmo sentimento move documentários indigenistas, como o brasileiro Pachamama, lançado em 2010 com patrocínio da Petrobras. Conforme a sinopse, o filme trata dos povos historicamente excluídos do processo político de seus países que, pela primeira vez na história, buscam a participação efetiva no seu próprio destino. Lá pela metade da obra, um dos entrevistados, o ativista Aymara, diz o seguinte: "Nós queremos resgatar nossa nação originária, o Estado originário. Somos uma nação Aymara, espalhada hoje em dia nas repúblicas de Peru, Bolívia, Argentina e Chile. Há 514 anos estamos dominados e humilhados. Os espanhóis chegaram aqui e mataram nosso grande líder, chamado Atahualpa." Sem querer, o documentário Pachamama traz um grande ensinamento. Mostra que boa parte dos ativistas indígenas não sabe patavina sobre a própria história, aquela que querem resgatar. Ora, Atahualpa não foi líder dos Aymarás, mas dos Incas. Apesar das alianças de alguns povos aymarás com os Incas, outros resistiram e foram subjugados em batalhas. É bem provável que povos aymarás tenham estado entre aqueles que não choraram e até comemoraram a morte de Atahualpa. Se os índios atuais pudessem voltar à sua nação originária, seriam obrigados a abandonar a própria casa, viajar a pé para terras desconhecidas e aceitar o trabalho que lhes foi imposto. Uma situação ainda mais degradante do que viver hoje na Bolívia. Antes dos espanhóis, muito mais sangue era derramado na América Latina, pelos próprios indígenas, pelas batalhas e os confrontos internos entre eles mesmos. Se o bicho já pegava no Peru, as guerras entre nações indígenas eram muito mais sangrentas na Mesoamérica. Em 1519, quando a expedição de Hernán Cortés saiu de Cuba e chegou à costa mexicana, centenas de cidades independentes ocupavam o território onde hoje fica o México, a Guatemala e o Belize. Nos vales do México Central viviam os Nahuas, nome que engloba os povos que falavam náhuatl, como os astecas, também chamados de mexicas, ou os tlaxcaltecas, ou os acolhuas, ou acolhuas, e os tepanecas, entre muitos outros. Esses povos construíram diversas cidades no meio ou na margem dos grandes lagos da região. Tenochtitlan, a capital dos astecas e hoje capital do México, foi erguida numa ilha do lago de Texcoco.
A cidade era cortada por imensos canais, aquedutos, vias elevadas e contava ainda com palácios e jardins. Em cidades como Cusco ou La Paz, o chá de coca é um fantástico remédio contra os enjoos e as dores de cabeça provocados pela elevada altitude. Mineiros também colocam folhas de coca dentro da bochecha para suportar melhor o esforço braçal e não sentir fome no trabalho das minas. Sacerdotes indígenas deixam cair folhas no chão para entender as mensagens dos deuses, assim como em um jogo de búzios. Então, só um pouquinho da história dos Incas e da história politicamente incorreta da América Latina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta lá, vista, babies. E até a próxima. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores.